Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Adorarei através da Constante TV. Como vocês sabem, toda quarta-feira nós estamos aqui discutindo um assunto importante na vida cristã e que John MacArthur coloca como suprema prioridade na vida do crente, que é a adoração. Estudando o livro A Essência da Verdadeira Adoração, nós vamos descobrir como adorar a Deus de todo o coração. E hoje chegamos ao capítulo 10. Capítulo 10 tem o título Este Deve Ser o Lugar. Eu confesso para vocês que algumas coisas, e olha que eu já estudo esse assunto há muitos anos, algumas coisas estão virando chave na minha cabeça, de como adorar a Deus de forma aceitável a Ele. E nosso desejo aqui, com toda a nossa equipe, Giovanni, Ana, Aline e Henrique, e também a equipe técnica, a Igreja Batista de Constantinópolis, pastor Jorge Max, toda a equipe pastoral, nosso desejo é que os assuntos trazidos aqui seja bênção na sua vida e que haja transformação e que você possa descobrir como servir a Deus com todo o coração. Então vamos lá a algumas questões. Contextualizando o nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Esse é um ponto chave, né? Chave. Há no capítulo 9 uma virada de chave, repetindo aqui, né? Surgindo uma nova era. Jesus inaugura uma nova era na vida religiosa, tanto dos samaritanos como dos judeus, e para nós que recebemos agora, já depois de mais de 2000 anos, recebemos inteiramente a informação ou essa nova era de como adorar ao Senhor. Não se limita a espaço, não se limita a lugar, não se limita a tempo. É isso que vamos falar hoje. Adoração verdadeira e o local de culto na perspectiva de Cristo e a nova aliança. A interação entre Jesus e a mulher samaritana nos ensina sobre a verdadeira adoração e o papel do templo, porque ainda naquela época de Jesus, o templo existia em Jerusalém e os samaritanos também tinham o seu local de culto e sua forma de adorar. Adoravam a Deus do seu jeito. Mas aí chega Jesus e fala que a adoração é em espírito. Isso acontece, Jesus falando para a mulher, independente de tempo e lugar. Mas vamos ver também que o culto, eu quero ver se a gente consegue nesse episódio diferenciar adoração, o que é adoração e o que é culto. Tem uma diferença aí. Acho interessante a gente conversar com as pessoas que estão nos assistindo e você pode comentar aí, me explica melhor como é que é esse entendimento desses temas, né? Culto e adoração, não é a mesma coisa? Parece, mas não é. Isso nós vamos discutir hoje. Vamos destacar também a narrativa de Jesus lá em João capítulo 4, com a mulher samaritana, enfocando a maneira como Jesus revela o verdadeiro significado da adoração, além das barreiras de lugares e de rituais tradicionais. A tradição, a cultura, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que atrapalha e até desvia a verdade, desvirtua a verdade, né? Então, nesse encontro com a mulher, Jesus apresenta uma nova forma de adorar
diferente. Então Jesus inaugura apresentando a nova aliança, a nova forma de adorar, diferente da antiga aliança. O interessante, aí agora eu vou colocar para vocês o seguinte: se vocês já encontraram alguém como a mulher samaritana na sua vida, o que os samaritanos tinham era o Pentateuco, né? Nós vimos aqui. E com o Pentateuco eles inseriram outras coisas, porque os samaritanos eram uma miscigenação de assírios, judeus, outros povos babilônicos. Isso vem lá do ano, esqueci, está escrito em 1 Reis, né? Que os assírios levaram todas as pessoas ricas, inteligentes, e ficaram só os pobres, os idosos, quem eles achavam que não serviria. Dali surgiram os samaritanos. Então, mas eles tinham a Bíblia, eles tinham as Escrituras, o que Moisés deixou. Eles não aceitavam os profetas judeus, os históricos, os livros históricos, eles não aceitavam nada, eles tinham o Pentateuco. Mas o Pentateuco, como é que a mulher chega para Jesus e fala, chega para os seus conterrâneos e fala assim: não será ele o Messias? De onde ela tirou essa ideia? Do Pentateuco, né? A pergunta então que eu lancei é o seguinte: vocês já encontraram alguém em alguma situação como a mulher samaritana? Ela buscava ou ela esperava pelo Messias. Alguém que busca a verdade assim, de coração sincero, de coração aberto. Eu vejo a mulher samaritana assim, de coração aberto, buscando, ou com uma esperança. Vocês já depararam com alguém assim? Que busca sinceramente? Eu acho que eu já vi muita gente que busca, mas tem uma rejeição ao mesmo tempo. Que busca a verdade, mas não quer a verdade que está todo mundo já falando. Só que às vezes a verdade que todo mundo está falando é a verdade, né? E eu já vi muita gente que quer saber a verdade, quer saber qual é a forma correta de viver, mas não quer saber do cristianismo. Talvez por uma má experiência, né? O cristianismo cultural que a gente tem, que é um monte de gente que não é cristã, que se diz cristão e, portanto, representa o que Cristo é. E isso cria essa aversão em algumas pessoas, né? Mas uma coisa, eu acho que você tinha falado também, mas que é meio triste, é de ver, no caso, alguns, a gente já viu, né? Alguns judeus, por exemplo, aguardando o Messias. É bem parecido com a situação da mulher, ainda aguardando, né? Justamente o Cristo, né? É verdade. Eu confesso que eu já deparei com algumas pessoas assim, desde a minha adolescência. Eu lembro de amigos, colegas de trabalho, que buscavam sinceramente onde estava a verdade, quem estava com a verdade, e essas pessoas queriam realmente servir a Deus. Mas infelizmente elas encontraram em lugares, em doutrinas, eu não vou dizer igrejas, eu vou dizer assim, em doutrinas duvidosas. Tem um quadro na Constante TV com o pastor Jorge Monteiro que chama Heresias, vale a pena assistir. Outro quadro dele é uma aula, né? Pastor Jorge Monteiro falando, é uma aula, grande professor. Raízes da Fé. Ele conta a história da igreja, né? Desde os primórdios. As pessoas buscam com sinceridade, mas elas caem. Então, na parte de heresias, ele fala assim, o que a gente entende por heresia é tudo que acrescenta ou subtrai. É uma questão matemática, né?
acrescentou alguma coisa à palavra de Deus, é heresia. Retirou alguma coisa, por exemplo, o sacrifício de Cristo não é suficiente. Tem cristão, chamado cristão, que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Aí uma pessoa que está buscando sinceramente servir a Deus, cai numa doutrina dessa. E ele começa a estudar, ele vê outros livros, fecha a Bíblia, e começa a estudar outros livros que essas seitas, podemos chamar de seitas, oferecem. Aí é uma heresia. Eu tive colegas assim. Aí não há como convencer, é só mesmo a verdade. Falar, se você quiser conversar sobre a verdade, nós vamos ficar só na Bíblia. Então, a mulher samaritana encontrou a verdade, a própria verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, né? A verdade e a vida. Vamos olhar agora os samaritanos com o seu templo, sua adoração, sua forma, e os judeus no seu templo, seus rituais e tudo mais. Quem estava certo? Naquele tempo, quem estaria certo naquela visão de momento, né, seriam os judeus, porque ali existia um regramento todo de que tem que ser de tal forma, tem que ser em tal lugar. A partir do momento que chega Jesus, realmente há uma quebra de expectativa até nesse sentido, porque ele fala, não é o lugar, não é no monte aqui, não é em tal lugar, você tem que adorar em espírito e em verdade, não importa o lugar, não importa quando. A adoração, ela acontece independente desses locais físicos. Ela é constante, ela é independente se você é judeu ou gentil. Então, são duas quebras muito importantes aí que eu percebo. Tanto de como é o formato da adoração, onde é, e quem pode adorar. Não são só judeus que podem adorar, que podem entrar no templo. Você é templo, você sendo judeu ou gentil. Então, é um marco muito grande ali, nesse momento, em que Jesus, falando com a mulher samaritana, deixa bem claro isso. Não é o lugar, não é se você é judeu ou gentil, mas é em espírito e em verdade, com sinceridade. Vocês acham que a gente pode fazer a mesma pergunta hoje? Qual igreja que está certa? Ah, sim. É difícil. A gente não pode julgar assim tão Sim. General. Em geral, né? Não podemos julgar. A gente pode se ater ao que a Bíblia fala. Isso. Se a Bíblia fala X, então é X. E se ela não fala sobre alguma coisa, aí sim a gente tem um meio termo mais complicado de compreensão. Mas porque não somos nós que julgamos, mas é a palavra de Deus que já julgou. Da mesma forma que se um juiz te der uma sentença e o carteiro for entregar, não é o carteiro que te julgou, ele só entregou a sentença do juiz. Mas tem alguns casos, em algumas seitas, algumas igrejas, que é bem simples de apontar. Se eles usam a Bíblia como manual de vida, então eles estão desrespeitando o próprio manual de vida, que a Bíblia fala claramente contra algumas práticas. Já outras áreas já fica mais... a Bíblia não fala diretamente, então aí fica mais complicado de debater, né? Leva um pouco mais de conhecimento. A Ana começou a falar, e podemos seguir também na fala dela, que não é o templo, não é o lugar, porque nós somos o templo. Então, o que Jesus está dizendo para uma mulher samaritana é que a adoração é em espírito e em verdade. Não é, ele falou, não é aqui nem em Jerusalém. Parece que causou mais confusão na cabeça da mulher, né? Como assim? Então como é que vai ser? Aí Jesus fala, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores. Então, o que nós conversamos lá atrás, em outro capítulo, é que
a salvação não se restringe, ou ela é muito mais ampla do que somente ser salvo para estar no céu, depois da morte, ou quando Jesus voltar. A salvação é para restaurar o pecador, ou transformar o pecador em adorador. Né? No final das contas, é isso mesmo. Seja aqui, adorador aqui, seja adorador na eternidade. Então, como Paulo escreveu aos Coríntios, não aos corintianos, aos coríntios, vocês não sabem que o vosso corpo, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, e o Espírito Santo tem ciúme de nós, né? Interessante. Paulo entendeu bem, e ele não ouviu, ele não estava lá junto com os apóstolos vendo Jesus conversar com a mulher samaritana. E Paulo explica bem, ensina bem, que todo crente é templo vivo no qual Deus habita. Ele fala em outro lugar, né? Deus não habita fisicamente. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quem nos criou? Deus. Não foram nossos pais. Cremos que Deus nos criou. Então, não fomos feitos por mãos humanas. Então, cremos em Jesus, Deus habita em nós. Então, o templo somos nós. Irmãos, tenham coragem para entrar no lugar santíssimo por meio de Jesus Cristo, pelo novo e vivo acesso, Hebreus, né, que fala isso. Agora vamos entrar no tópico da comunidade que adora. Tudo bem. O templo como símbolo e adoração contínua. Se o templo é apenas um símbolo, como devemos entender o papel do templo e os símbolos em geral para a nossa adoração atual? Eu penso que nessa questão do templo, né, a gente tinha no Antigo Testamento uma separação bem física das coisas. E até quando a gente mencionou sobre essa questão de quem estaria certo, a gente pode dizer que, de fato, os judeus eles estavam seguindo a lei conforme havia sido dado para Moisés. Então a gente tinha mesmo essa indicação de que o templo deveria ser de certa forma, com a separação do lugar santíssimo. E tinha muito essa questão de como você entraria na presença de Deus, como você entraria no lugar santíssimo. Não poderia ser qualquer um e não poderia ser de qualquer jeito. Então já era duas questões. E acho que quando a gente traz isso para hoje, para a gente, na nossa vida cristã, é da mesma forma. O Senhor ele liberou esse acesso, mas nós temos que estar com o coração pronto para isso. Verdade. Olha, nosso papo tá bom aqui, mas nós terminamos o tempo do nosso primeiro bloco. Não se esqueça, se você acha relevante, dê o seu like, dê o seu gostei. Tem 3C, né? CCC. Curte, Comenta e compartilha. E comenta. Até o próximo bloco. Estamos de volta para o nosso segundo bloco de hoje, conversando sobre onde será que deve ser a nossa adoração. No Monte Gerizim ou em Jerusalém? Num templo construído ou em qual lugar? Não é nenhum desses lugares, né? Vamos chegar a essa conclusão já. A palavra de Deus nos diz aqui em Hebreus 10, 22, aproximemo-nos com o coração sincero, com plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Achegai-vos a Deus, diz Tiago, e ele se chegará a vós. A adoração acontece por onde nós andamos. Em qualquer lugar, a adoração acontece. Por que nós precisamos de templo? Você terminou falando sobre templo? Eu penso que o templo ele é mais uma questão de algo que os seres humanos precisam, não é algo que Deus precisa. Mas porque nós temos essa característica já de formar comunidades, né?
E aí a gente tem desde lá de Porque trás... o homem é um ser social, Um relacional. ser social. A gente tem desde lá de trás a igreja já se reunindo, e eles primeiro se reuniam nas casas, né? Mas depois, conforme a gente foi tendo essa, eu diria, essa sistematização, né? E institucionalização até da igreja do Senhor, como não só o grupo de pessoas, que de fato é um conjunto de pessoas, mas também como essa instituição que é responsável por hospitais, universidades, né? Foi algo que foi crescendo mesmo. A gente vê a questão de ter construções, de ter lugares, de fato, que são dedicados para isso. Agora, como eu falei, novamente, não é algo que Deus necessita, é algo que nós usamos para esse fim, né? Verdade. No início da igreja, não havia templos, né, construídos para a reunião do povo de Deus. Como é que acontecia então? Era nas casas, né? Eram nas casas. Eu estava falando para o grupo de oração ontem e falei sobre Filemon. Filemon morava em Colossos e ele era um cara muito rico. A igreja de Colossos, quando Paulo escreve aos Colossenses, né, era na casa dele. Imagina que era uma mansão, tinha um bom espaço, então ele acolhia a igreja lá. Ele tinha o dom da hospitalidade, ele era o líder da igreja, mas não existia lá um templo da igreja de Colossos. Depois, bem mais tarde, foi construído. Mas a igreja se reunia nas casas, na casa de Febe, por exemplo, na casa de Lídia, na casa... Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. Então... Essa questão do edifício me remete muito a questões de arquitetura, que quando um edifício ele não tem uso por pessoas, ele vira um edifício abandonado. Ele precisa de vida, ele precisa de pessoas estando lá, fazendo alguma coisa, o edifício precisa de um uso. E realmente o edifício em si, ele é só um símbolo, porque se não tiver alguém lá, se não tiver, no caso da igreja, templos vivos, como o autor coloca aqui, vai ser só mais um edifício. Então eu achei bem interessante essa questão que o autor ele coloca de templos vivos, porque nós continuamos esse símbolo, porque somos cristãos e carregamos Cristo, carregamos esse símbolo de que representamos Cristo de alguma forma, mas nós também somos o templo vivo no qual Deus habita. É verdade. E como o Ezequias falou, em qualquer lugar, em qualquer tempo, como a igreja primitiva se reunia antes, era indo na casa das pessoas, porque ali estava uma pessoa que era um templo vivo, e aí iam outras pessoas que também eram templos vivos se reunir, porque a vida do edifício em si são as pessoas. Isso me remete muito à comunhão. Para mim, o templo existe, seja ele o templo que nós chamamos de igreja hoje ou reuniões na casa da pessoa. O templo em si, para mim, ele existe principalmente por conta da comunhão. A gente precisa de comunhão. E isso fortalece, é a comunhão dos santos. Então, a gente está no meio de pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, que estão seguindo o mesmo caminho, o mesmo alvo, querem alcançar o mesmo alvo que a gente. Isso fortalece muito. Com certeza. E o testemunho também, poxa, aconteceu tal coisa difícil por mim, você pode orar por mim. Esse tipo de coisa dá vida, de fato. E é isso que traz a verdadeira comunhão. Isso é ser igreja, verdadeiramente. Eu vejo até, é engraçado que algumas pessoas que são grupos assim que tentam chocar os cristãos de alguma forma, eles usam essa figura do queimar igrejas, né? De, porque queimar a igreja que acaba com o lugar que os cristãos se reúnem, alguma coisa assim. Mas, como a gente falou, né? A igreja, no fim, é um prédio. Ela não vai servir nenhum propósito se não tiver as pessoas, né? Perfeito. Interessante também é o seguinte, nós usamos alguns termos que, se pensarmos bem, são anacrônicos. Templo, por exemplo, a gente deveria, infelizmente é difícil, porque a gente está tão acostumado, deveria tirar do nosso Vocabulário. vocabulário. Templo,
altar. Isso é anacrônico. É complicado. Não existe mais. Eu ali na nossa igreja, conversando com alguém que é de outra denominação, que tem muito esse costume, eu falei para ele, irmão, você pode pegar o teclado que está lá na plataforma, lá na frente da igreja? Eu falei assim, aquele que fica lá no altar? Eu entendi, é aquele mesmo, para não... Não gerar um desconforto. O púlpito, onde fica o púlpito é um altar, né? Nós temos lá um sacerdote, então isso é anacrônico, isso não serve para nós mais. Então, templo, no conceito bíblico, não é mais, não existe mais, porque o templo somos nós. Assim como a igreja somos nós. O templo do Espírito Santo sou eu, são vocês, cada um. E eu não tenho mais Espírito Santo do que o outro irmão, e nem menos. Né? O Espírito Santo nos enche, nós somos plenos dele. Né? Creio que esse costume se deu muito porque a igreja se reúne em tal lugar. Então aquilo ali se torna conhecido como igreja ou templo, mas pelas pessoas que se reúnem, exatamente. É como se fosse um apelido. E nós chamamos bem lá, no nosso caso, de salão de cultos. Salão de cultos, sim. Né? Uma outra coisa que chama atenção, e o ouvinte pode até... O ouvinte é de rádio, né? Mas quem está assistindo... Telespectador. Telespectador é uma palavra grande, né? Os adorarinhos. Quem está acompanhando, quem são os adorareis? Os adoradores, que estão acompanhando. Né? Os verdadeiros que estão acompanhando adoradores. aqui. Vão lembrar o seguinte, até hoje existe a cultura da peregrinação aos lugares santos. Sim. A oração do monte. Também. É uma outra interação. Isso aí. Olha, mas antigamente, estou lembrando da aula do pastor Jorge, assistam a aula do pastor Jorge. Vale a pena assistir a aula do pastor Jorge, que conta a história da igreja, e o episódio que eu assisti é ele falando sobre as cruzadas. Era a cultura da época, a peregrinação aos locais santos, locais sagrados, a Terra Santa, né? E o Papa que motivava essa empreitada, porque havia ali muito interesse político, dominação, que a igreja e o Estado estavam juntos, não sei se vocês lembram, né? E também financeiro, porque os despojos iam para os príncipes, né? Que participavam das cruzadas. Por que um cidadão comum empunhava o escudo, a espada, vestia aquela roupa de cruzado e ia ferozmente matando gente no caminho da Europa até Jerusalém, da França, da Itália e tudo mais? Porque o Papa Urbano falou o seguinte: se você for na cruzada, terá todos os seus pecados perdoados. Incluindo os que estava cometendo durante a Inclusive o da matança. Como se Jesus já não tivesse feito isso, né? Como se a gente Jesus volta para a fez. insuficiência do sacrifício de Exatamente, Jesus, né? exatamente. Volta Então, nessa questão. Algumas cruzadas, foram 8, né? Só 2 que tiveram bom êxito e tudo mais. Mas até hoje existe, né? Tem gente que vai hoje lá ser batizado de novo no Rio Jordão, porque lá é o Rio Jordão. É como se tivesse esse misticismo além. É um lugar mais santo. Então é um lugar onde a minha oração vai ter poder, é um lugar onde eu vou ter um contato mais direto com Deus. É algo que para mim vai muito pro lado místico e pouco para aquilo que realmente o Senhor ensina na palavra. Sabe? Porque a gente é muito místico hoje em dia também, mesmo os cristãos, tanto pro lado do que é mais santo. Se eu for batizado ali, eu recebo um Espírito Santo mais turbinado ali. Se eu estiver orando no monte, eu
a oração chega mais fácil, talvez, não sei, tá mais Não perto. tem teto, né, pra bater aqui. Pois é. E aí tem também pro outro lado, né? Do tipo, esse filme aqui, se tiver esse DVD desse filme aqui dentro de casa, atrai as forças espirituais do mal. Exatamente. Então a gente tem muito esse misticismo que não vem do cristianismo, né? Vem de paganismo. de paganismo. Muito interessante que, falando nisso, hoje mesmo, uma colega no trabalho chegou comigo falando: baralho, jogar baralho é algo que é mundano e que desagrada ao Senhor? E eu fiquei tipo... É mundano no sentido de que... Está no mundo, está no mundo, mas não é algo que água, vai... Exatamente. dormir, é bem E aí mundano. uma outra colega que eu achei muito interessante, que até onde eu sei ela não é cristã, mas que ela falou que o problema é vício, é você se entregar àquilo de forma que você será dominado por aquilo. E eu achei muito Inclusive, interessante. investir financeiramente. Então, eu achei muito interessante isso, que de fato, esse misticismo do que eu posso, o que eu não posso, será que isso aqui vai me deixar mais perto de Deus, porque isso aqui tá... São coisas disfarçadas. E né, tem até. coisas também, por exemplo, falamos agora que somos templo do Espírito Santo. Temos que cuidar desse Isso. templo. Por isso a gente come comida saudável, a gente Uma parte exercita, das vezes a gente come saudável. a gente exercita, a gente se cuida, Uma se está porcentagem doente. mesmo. Então, por quê? Nós cuidamos desse templo do Espírito Santo. Sim. Então não existe uma necessidade de peregrinação, mas ainda hoje tem igrejas atualíssimas, contemporâneas, que falam o seguinte: você tem que vir aqui nessa igreja, porque aqui você vai receber a bênção de Deus para crescer nos seus negócios, não sei o quê, vai restaurar a família, o amor perdido vai voltar, coisa desse tipo. Você tem que estar na igreja, que eles falam. Na igreja quer dizer naquele lugar Numa onde específica. onde eles elegiram um palácio, né? Parece uma igreja. Numa específica em que o pastor seja dono de todas as finanças, de preferência. Isso, Por aí. E o boleto, a maquininha está lá funcionando. Vamos para o ponto Extensão. que eu achei muito interessante. Eu fiz trocentas marcações aqui, que é o ponto sem requinte, porém com conteúdo. Tem muita coisa interessante nesse livro, gente. O que é verdade em nossa vida individual, sob a nova aliança, é também verdade na reunião dos crentes na adoração. Eu quero fazer aqui uma diferença, o seguinte, vocês podem concordar ou não, todo o direito, tá? Eu faço diferença entre adoração e culto. Adoração é o que eu faço o tempo todo, a minha vida toda, onde eu estiver, é minha vida de adoração, é o tal estilo de vida, é adoração. Culto é quando a igreja se reúne. Sim. Eu chamo de culto, quando a igreja se reúne. A igreja se reúne para adorar, mas eu chamo de culto. Então, há uma diferença entre adoração e culto, para mim, nesse sentido, que adoração é individual e culto é coletivo. É adoração também, mas é coletivo, tá? Por isso que ele diz aqui, que eu achei muito importante, o que acontece na minha vida particular, individual, onde estou, reflete na adoração dos crentes reunidos, né? Adoração é o que acontece em nosso coração quando adoramos ao Deus a quem cantamos, oramos e obedecemos. A Deus, o Deus cuja palavra o pregador proclama. A adoração é a resposta espiritual adequada a essas atividades e não as atividades em si. Então não é a música, não é a oração, não é outros atos, é o coração. E nós terminamos aqui mais um bloco e o nosso papo tá bom. Não saia daí, só um intervalo e nós já voltamos. Estamos de volta para este último bloco de hoje
Infelizmente já vai acabar. Oh. E a gente está falando aqui de uma coisa interessante, que é o culto sem requinte, mas com muito conteúdo. No episódio passado, eu chamei a atenção de vocês assim, o que atrai as pessoas, que enche auditórios. Eu acho que são as luzes, são os LEDs, são os fachos, os efeitos. Olha, o que importa para Deus é o coração do adorador. É isso que Deus está vendo, né? É o que acontece no nosso coração. Não é o que acontece fora que importa para Deus. Eu espero que os nossos assistentes aí, quem está acompanhando, espectadores, concordem. É por isso, gente, é por isso que eu bato veementemente contra a manipulação, contra os efeitos especiais para atrair pessoas, contra o entretenimento, contra a manipulação emocional para encher templos. A palavra de Deus é suficiente para atrair pessoas. Essas coisas, artifícios, né? Esses artifícios prejudicam a adoração. As pessoas se enganam. Porque como essas manipulações mexem com o emocional das pessoas, elas pensam que para adorar a Deus tem que sentir aquilo. A gente volta para um dos primeiros episódios que a gente falou justamente sobre isso. Sensorial. Sobre você precisar sentir ali um arrepio, uma vontade de chorar. Porque, de fato, tem certas coisas que mexem com o nosso emocional. Quando a gente vê uma pregação ali que o pastor dá um enfoque assim muito grande em certos momentos, fala alto algumas coisas, faz umas pausas dramáticas. Caramba, um baita de um pregador. Mas muitas vezes aquilo ali são estratégias justamente para manipular o emocional da pessoa, conscientemente ou não, mas que atraem para algo muito mais emocional e sobrenatural do que ordinário, diário, vivido normalmente com o Senhor, que é o relacionamento com o Senhor diário, né? O que a gente vê constantemente. Poxa, não é porque nesse momento aqui reunidos no podcast a gente não está assim, se jogando no chão, chorando, descabelado, que a gente não está na presença do Senhor. Sim. Então, eu acho que essa diferença é muito importante de se fazer. Para os dois lados, né? A questão do culto, da pessoa que está recebendo ali, que ela não se sente espiritual porque ela não está recebendo o arrepio, e também do lado de quem está pregando ou dirigindo a música, que sente que tem que fazer um algo extra, como se precisasse embelezar a mensagem do Espírito Santo. Será que me eu faz não sou lembrar, crente porque eu não estou sentindo isso? Me faz lembrar de uma pregação, ou de uma palavra que eu acredito que foi o pastor Augusto Nicodemos que falou. Que por causa de um mal entendido ali, uma situação que aconteceu, ele não pôde preparar a mensagem numa vez que foi chamado. E de última hora ainda assim insistiram e ele foi, mas levou a palavra, o devocional dele. Olha, ele até pediu desculpa, né? Ele falou, gente, me perdoem, mas vou trazer o devocional que eu tive aqui, não tive tempo de preparar e tal. E foi uma palavra extremamente simples. Ele ficou envergonhado, né? Porque foi algo tão simples, né? E nesse momento, várias pessoas levantaram. Um cara levantou para pedir perdão, porque a mensagem foi sobre perdoar o próximo, né? Sobre essa comunhão entre irmãos. E alguém nessa igrejinha se levantou para pedir perdão para um irmão da igreja. E outra pessoa se levantou, e outra pessoa se levantou. Acabou o culto com todo mundo se abraçando e pedindo perdão. Incrível. E é interessante que foi uma mensagem muito simples, mas que teve impacto, porque o que leva
Não é quem leva a mensagem que tem um impacto, é a forma que você fala. É claro que a gente tem que se esforçar para cantar o melhor possível, para tocar, preparar, mas não é o nosso preparo, a nossa didática que vai fazer o impacto. É o Espírito Santo que leva a mensagem. Por mais simples que seja a mensagem, ou o mensageiro, a mensagem vai ter um impacto que Deus quer que ela tenha. Né? Infelizmente hoje eu tenho pastores amigos que são desse ramo, né, da tecnologia. A igreja é um show. O lugar onde eles se reúnem é fantástico. Fantástico mesmo, não estou ironizando não. Luzes, câmera, fumaça. O que o dinheiro pode comprar de tecnologia tem lá, uma igreja em São Paulo. Eu não estou questionando o conteúdo, o cara é bom, é um grande amigo meu, mas deixa para lá, isso acontece, isso atrai pessoas, com certeza. E peço para que Deus, que pessoas estejam ali com sinceridade buscando a Deus, porque o conteúdo é simples, o evangelho é puro e simples. Eu quero colocar para vocês duas coisas, você ia falar? Eu só ia fazer uma observação que, às vezes, como o senhor falou, esse seu amigo tem um salão de cultos que é muito chamativo, que tem muitos utensílios e muitas coisas, muitas ferramentas, mas a palavra que ele prega é a verdade? Porque, no fim das contas, o maior problema é ir para um lugar desse tipo, dessa magnitude, e ouvir algo que é qualquer coisa menos a palavra de Deus. Mas se eu vou até esse lugar e tem esse show e luzes e tudo que for, mas a palavra que está sendo pregada é a verdade, é o evangelho puro e simples. Alimenta a alma, né? Alimenta a alma, então é algo válido, sabe? Sim. Não se torna inválido por isso. Cara, se for só para chamar atenção, essas luzes, essas coisas, não precisa. Mas se a palavra é verdadeira, é sincera e é com base na palavra de Deus, poxa, é edificante, né, também. Porque a gente tem que ver onde a gente traça, né, aquela situação de, tipo, ninguém vai falar que tem que deixar o reboco da parede sem pintar, tem que deixar tudo errado, tudo quebrado para ser uma igreja de verdade. Se você coloca móveis bem construídos, glória a Deus, a parede está bem pintada, que bom. Então, como é que a gente traz? Tipo, se eu colocar a luz bem iluminado, legal, mas se a luz mudar de cor, passou a não ser legal, mas a luz é azul, agora não é mais cristão? Não. Pois é. Então, a gente pode ter um certo enfeite no templo, não tem problema. Um cuidado a mais, um estilo diferente, desde que ele não atrapalhe a mensagem, não seja o foco principal da situação ali. Não roube. Até onde? O negócio é você saber, a igreja que você está frequentando há anos, em algum momento você saiu de lá levemente ofendido, porque se você nunca foi levemente ofendido, talvez tenha alguma coisa errada. Confrontado. Pois é porque o evangelho, às vezes, ele te ofende. Porque se ele é... Ou se seu ego, né? Sim. Porque se o evangelho é santo como ele é e nós não somos, em algum momento vai ter algum conflito. Se toda hora você saiu da igreja falando, é isso mesmo, tá tudo certo. Então talvez não esteja pregando o evangelho. Talvez esteja pregando o que o seu coração quer ouvir. Isso é um ponto muito importante. Não pode ser o centro das atenções. Sim. Talvez seja aí o principal. Mas até onde eu sei, esse meu amigo é muito centrado na palavra. E olha só, vou resumir bastante a história dele. Ele começou numa salinha, um terço desse estúdio aqui. Isso é verdade. Com cadeiras de plástico, em cima de uma borracharia. Alugado. E pagava aluguel um mês e não sabia se tinha dinheiro para pagar no mês seguinte. Aquelas cadeiras de plástico que todo brasileiro sabe qual é. Sabe. E se ele assistir, e quem estiver assistindo vai poder identificar, hoje eles estão com uma mega igreja no Alphaville, em São Paulo. Então, ele estava... o livro dele, um livro que conta a história, eu tenho... autografado, inclusive, o cara é meu amigo, né? É assim, compre mais cadeiras, é o título do livro. Porque eles compraram cadeira de plástico
Só que foi chegando gente, vamos comprar mais cadeira. Foi comprando cadeira e enchendo, só que não coube mais, ele foi para outro lugar. E cresceu, é uma mega igreja, e tem conteúdo sim. Mas eu quero colocar para vocês duas situações que acontece muito, principalmente em igrejas históricas, como a nossa igreja, a PIB de Manaus, a Igreja Batista de Constantinópolis, acho que não fica também atrás, ela eu esqueci quantos anos tem, Mateus? Tem alguns, 80 e... Tá baixinho o volume. Depois ele me fala aqui que o volume está baixinho. Acontece o seguinte, aconteceu um culto na nossa igreja, foi um culto assim muito trabalhado, porque lá é sempre temático, nosso culto é temático. Aqui na Constantinópolis eu conversei com o pastor Jorge Marques, ele falou que prefere não fazer assim, ele faz uma mensagem expositiva e é diferente. Mas lá nós fazemos culto temático. Então, todo culto foi dentro do tema da mensagem. E foi assim, teve momentos de emoção, de comoção. Foi marcante, porque também tem o fator emoção, né? Que marca. Então, as duas coisas que eu quero colocar é o seguinte. Tem irmãos em igrejas históricas como a nossa que são tão... eu não sei a palavra certa para usar, e não diminuir o valor do irmão. Ele é muito duro consigo mesmo. Não é cético, é assim... Vocês vão... Autocrítico. É muito... Crítico. Ele chegou e perguntou assim... ministro... o culto foi tudo muito, muito bem feito e tudo mais, mas essa parte da emoção foi pensada? Eu não gostei dessa observação, não gostei. Sim. Não gostei como por ele. Como se fosse algo montado. Né? 84? Do nada. Tá baixinho, Mateus. 80... Tem que cortar isso, vamos fazer os cortes do 84. Depois você coloca. Então, a Igreja Batista de Constantinópolis tem 84 anos. Então, a PIB de Manaus, como aqui também, eu acredito que tem gente assim que é tão... eu vou achar a palavra. Que pergunta assim, isso foi planejado? Não, irmão. Pelo amor de Deus... Eu vou planejar o que o Espírito Santo vai fazer? É porque ele pensou que a gente tinha trabalhado da manipulação. Como? Eu sou o contrário a isso. Mas foi um culto emocionante. A mensagem foi batendo assim, sabe? Foi de avivamento. Acabam sendo dois extremos, né? Aquele que espera, que precisa da emoção, e aquele que eu diria... Não pode ter, né? Eu diria um pouco frio até, né? Nesse sentido de que se tiver, Vamos ver se você descobre a palavra que eu estou querendo achar aí. Frio, o que mais? Você ter falado para irmão, como você me acusa disso enquanto um pianinho começa a falar? Eu não acredito que você fez isso, irmão. Né? De fato. Mas tem gente que tem uma aversão, até porque gera extremos, né? Quando Exatamente. a gente vê gente manipulando pela emoção, a gente cria uma aversão àquilo, De a um forma... ponto que quando a gente se emociona de forma natural, a gente fala, peraí, aqui Tem não, alguma coisa o que errada. é isso? Agora, aconteceu umas vezes, vocês já podem confirmar isso, mas foi uma situação inusitada. Às vezes o pastor Norton está pregando e ele vai ouvir isso, a gente sabe como é que ele reage. Ele fica tão tocado que ele para e fixa o olhar em algum ponto. Dá uma respirada fundo. Até controlar as emoções. É verdade. Geralmente com o dedinho assim. Pastor Norton. Ele A gente vê Não é?
O controle emocional, né? É controle emocional. Controle emocional. Eu já vi o pastor Norton lendo a Bíblia. Antes de pregar, ele leu o texto. Mas ele lendo o texto, Emocionou. ele tem que parar. E aí você percebe Aí você pensa respeito assim, com a pessoa que está ouvindo, aí de não você- querer aí- envolver, Misturar né? as Isso. Aí eu coisas sou tão cético, eu sou tão... Aquela palavra. Aquela palavra. Frio. Fala aqui nos comentários qual é a Que eu vou palavra. pensar assim, Tá fingindo. esse pastor tá querendo mexer com a emoção. Não tá, gente, não tá também, né? Não tá. Porque quando o conteúdo é de Deus, ele vem e vai de encontro. Primeiro que confronta, primeiramente, aquele que está pregando. Sim. Então, assim, é algo que... Mas aí você pensa assim, ele já não leu isso em casa, ele já não preparou, mas quando ele está lendo ali de novo na frente da igreja, Deus fala com ele, ele... Eu já assisti Marley Né? eu várias vezes. Eu vou chorar em todas. Ele chorar de novo, né? Acontece isso. acontece isso. Tem um salmo aí, vulgo 139, que toda vez que a pessoa lê, ela fica com vontade de chorar. Né? Tudo bem. Né? Porque toca Quem a gente. será essa pessoa? Quem Então, às vezes será? a coisa é simples, a verdade é tão simples, mas ela vai direto No na local que ela necessidade do precisa. cidadão. Eu estava lendo esse livro hoje de novo, eu já li esse capítulo 10 aqui, eu já li umas 4 vezes. Hoje à tarde eu estava lendo de novo e eu me emocionei com ele. Né? Tanto é que eu risquei isso tudo aqui, ó, se vocês pudessem ver. Vamos lá. É porque a adoração pessoal reflete na adoração coletiva. Nós não precisamos hoje mais de velas, incenso, mitras na cabeça, adornos emprestados da era medieval. Mas, irmãos, eu vou falar aqui uma coisa que John MacArthur não escreveu. Ele diz que velas, incenso, mitras e outros adornos são emprestados dos anos recentes da cerimônia do alto clero medieval. Mas também, aí sou eu dizendo, algumas doutrinas. Algumas igrejas, boas igrejas, sem desmerecer, ainda adotam doutrinas da era medieval. Não vou citar para não declarar de quem eu estou falando. Mas nós precisamos nos livrar das coisas que não fazem sentido mais para nós hoje, depois que Jesus encontrou com a mulher samaritana. Irmãos, nós estamos terminando. Olha, eu acho que no próximo episódio nós vamos continuar no capítulo 10, porque não deu para falar tudo. Eu espero que vocês tenham gostado e continue conosco. Toda quarta-feira nós estaremos aqui compartilhando com vocês sobre a essência da verdadeira adoração. Deus abençoe a todos e até a próxima.